Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estou aqui mais uma vez com meu amigo Dr. Áureo do Carmo para apresentar o Papo Medcode, aquele podcast sobre um tema super relevante. Hoje a gente tem um tema muito curioso, desperta a curiosidade de muita gente, né? Dependendo da faixa etária de vocês, muitos vão se lembrar de algumas coisas que a gente vai falar aqui. Se vocês forem mais jovens, vocês vão aprender um pouco do que aconteceu aí há 30 anos atrás, até 40 anos atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre AIDS e a gente vai dividir o nosso Papo Medcode em dois, né? Hoje a gente vai ser o AIDS Zoom, digamos assim, com uma pegada um pouco mais de história, falar um pouquinho sobre como o vírus age, o que acontece com o organismo, como é que se diagnostica e as principais manifestações clínicas da doença. Tudo bem, Aurus? Te traz algumas memórias aí do início da sua carreira? Falar um pouquinho sobre AIDS? Com certeza. Boa noite a todos aí, boa noite, meu amigo. Isso aí, cara, traz muitas lembranças, né? Porque a minha formação foi toda no hospital universitário, né? Onde a gente trabalha até hoje, que é o Gafré, e que é um hospital que historicamente sempre estudou AIDS, né? E eu entrei no Hospital Gafré em 1996, né? Então tenho, né, na memória até hoje viva, né? O que a gente passou, né, sobre tudo isso, né, da AIDS, né? A gente não pegou bem no iniciozinho lá, como o professor Carlos Alberto pegou, por exemplo, mas a gente pegou ainda na primeira década, né, de existência da doença, né? Então a gente via aqueles pacientes, né, chegando lá extremamente desnutridos, consumidos, né, pela doença e com a mortalidade alta. Então, com certeza eu carrego isso na minha história mais de acadêmico, né? Na Coisas que hoje em residência, dia a gente vê ou não vê muito ou raramente, muito graças a raramente. Deus, porque eram visões muito ruins, né? A impressão que dava é que morreriam todos, então a impotência era Sentença muito de grande, morte, né? sentença de morte, né? E hoje a gente sabe que está muito, muito diferente. Então, certamente, a gente vai falar muito sobre essa história aí da doença, né? Com certeza. Tem um cara que um dia eu vou chamar aqui para o Papo Medcode ou para fazer um webinar, que é o professor Walter Ayer, né? O Valtinho. Valtinho. Né? O Walter, ele estuda muito a questão da análise filogenética do vírus, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho agora sobre a história, né, da AIDS e do HIV, da epidemia, muitas dessas coisas eu aprendi com o Walter, né? Porque ele estuda a raiz filogenética. Uhum. Muita gente acha que o HIV ele apareceu nos anos 80, né? Na verdade, o primeiro artigo publicado sobre AIDS, que não tinha esse nome e nem tinha o nome do vírus, nem sabia que era o vírus, foi do New England em 1981. Porém, né, se você for fazer uma análise filogenética, é avaliado que o vírus surgiu na África como uma evolução do vírus da imunodeficiência símia, né, do CIV, né, mais ou menos na década de 20, década de 30, né? E esse vírus tem que necessariamente ter saltado, né, do Pantroglodites troglodites, que é o primata não humano, né, africano, ou chimpanzé também, para o ser humano. E aí é criada uma nuvem mística. Como que um vírus saltou do primata não humano, macaco, para o ser humano? Aí muita gente fala, o ser humano teve relação sexual com o macaco, né? Tu já deve ter ouvido isso. Bebeu sangue do Bebeu sangue macaco, do macaco. com certeza. Mas, na verdade, sabe qual é a teoria mais aceita? É porque existiam mercados de carne. Esses primatas, eles eram consumidos como iguarias. Cérebro, carne, etc. E os açougueiros cortavam a carne a céu aberto na feira. Muitos deles se cortavam e tinham contato com sangue, né? Em algum momento, esse vírus pode ter sofrido mutações e saltado do primata não humano para o primata humano, para o ser humano, né? E provavelmente algumas pessoas ficaram doentes na região do Congo ali na década de 30, década de 50. Existem alguns casos documentados e até com material biológico reservado, né, guardados aí
laboratórios de patologia clínica ou patologia mesmo, e que muitas vezes as pessoas tentam buscar aquilo tentando achar o primeiro paciente, né? Com a doença. Inclusive no próprio Gafreguinho, o professor Basílio, velho, né? Responsável pela patologia, ele tem alguns casos antigos. Basílio velho não, chama de Basílio pai, senão O ele vai Basílio ficar pai, chateado né? contigo. E tem alguns casos lá que ele acompanhou antes, né, dessa década de 80, e casos que possivelmente poderiam ser pacientes, inclusive no Brasil, né? Com certeza. E no final da década de 70, os franceses relataram muitos episódios de pneumocistose, muitos episódios de neurotoxoplasmose, coisas que eles não viam comumente. Viam em pacientes oncológicos, mas aqueles pacientes não tinham câncer. Então, como pode o sistema imunológico daqueles pacientes Tá tão ruim, né? Está tão degradado, né? Eles avaliavam os hemogramas e falavam, cara, os linfócitos desse paciente desapareceram, a medula está falhando, não tem mais plaqueta, não tem mais células vermelhas. Paciente... A mesma coisa que a gente vê em paciente com radioterapia e quimioterapia, mas esse cara não passou por radioterapia e quimioterapia. E na década de 80, né, principalmente em São Francisco, na comunidade de homens que faziam sexo com homens, né, tem a história aí do comissário de bordo que trouxe a doença da África para São Francisco, frequentava as saunas, né? Tem um filme, né? O E a Vida Continua. E a Vida Continua, conta essa história. Vários outros filmes, né? O Milk, eu acho que conta um pouco, aquele Clube de Compra de Dallas mostra um pouco isso, né? E esses homens que faziam sexo com homens tinham relações dentro dessas saunas, né? E até quando foram entrevistar esse comissário de bordo, perguntaram para ele quantos você teve relação no último ano? Ele falou, nossa, sei lá, uns 1000, né? Não conseguia contar, né? Que o pessoal do CDC estava tentando rastrear quem era que trouxe a doença, zero, né? E ele ficou conhecido como paciente zero, o comissário de bordo, mas possivelmente ele não foi o primeiro não se sabe, né? E eles, no início, não sabiam que era uma doença sexualmente transmissível. A primeira avaliação é que era uma doença sexualmente transmissível, mas eles chegaram a cogitar que o lubrificante estava transmitindo a doença, até eles entenderem que era uma doença sexualmente transmissível. Anos depois, até eles entenderem que era um vírus, né? Por isolamento viral, o pessoal lá os franceses e o Galo, né? Que teve uma briga de quem isolou o vírus primeiro. Exatamente. E acabaram dividindo o prêmio Nobel, os dois, né? E o Galo estudava retrovírus, né? Estudava HTLV. E eles viram que o HIV era um retrovírus, um vírus de RNA, né? Ele tinha um comportamento misto do vírus da hepatite B, que é um vírus de DNA e sexualmente transmissível, com o vírus da leucemia felina, que também é um vírus de RNA. Então, os caras foram encaixando ali. E sabe como é que eram os primeiros testes de HIV? Não tinha os anticorpos ainda. Eles rastreavam pacientes que tinham hepatite B. E aquele paciente que tinha hepatite B e ficava doente, eles sabiam que tinha o vírus. Por quê? Porque o hepatite B também era transmissão sexual. Então, eles foram chegando perto. E aí, depois, desenvolveram os primeiros testes diagnósticos e conseguiram isolar o vírus e deram o nome de HIV, né? E conseguiram testar os pacientes e anos depois vieram com a primeira terapia, que era a zidovudina, que era usado para o vírus da leucemia felina, foi utilizado em seres humanos. Só que era tratado em monoterapia, né? E cerca de 3 a 6 meses o vírus desenvolvia mutações e ficava resistente. Era uma dose mais alta, cheia de efeito colateral. Zidovudina dava anemia, né? Toxicidade medular, gravíssima, né? Então, eu já vi paciente com 1 de hemoglobina por anemia vinculada à zidovudina, né? O AZT. O AZT, né? Então, assim, para voltar um pouco aí nessa história, eu queria falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas, né? O paciente que tem uma baixa imunidade ou que abre um quadro de AIDS por imunodeficiência grave, como é que você via esses pacientes? Eles chegavam com o que exatamente? De oportunista?
Nesses Que ano primórdios foi aí? Fala aí, quer revelar os primórdios? 96, né? Eu só tive contato em 96. O Gaffrey, né, ele começou a atender esses pacientes em 1986, 87, pronto, isso. com o professor Carlos Alberto Moraes de Sá, que era o chefe da 10ª Enfermaria. O professor Carlos Alberto de Sá era um oncologista, porque ele falava que quem tinha que tratar essa doença era um oncologista, não infectologista. Porque infectologista não está acostumado a lidar com imunodepressão. Quem está acostumado a lidar com imunodepressão é um oncologista. Então era ele que tinha que tratar. Só que em 86, 87, as pessoas tinham muita desinformação. Achava que apertar a mão, encostar, que compartilhar copo, compartilhar talher, transmitia a doença. A gente sofria preconceito por trabalhar no Gaffrey, inclusive. Então, assim, ninguém queria aceitar esses pacientes. E o professor no Rio de Janeiro, o professor Carlos Alberto Moraes Sá, foi o primeiro que abraçou esses pacientes e colocou eles no Gaffrey, né? É isso aí. Então, assim, nessa época, o paciente chegava para internar com infecção oportunista grave, né, em geral. E, em geral, quadros respiratórios, né? Pneumocistose. Pneumocistose, principalmente, né? Mas tinha Lembra aí uma pneumocistose que você viu? Como é que o paciente chegava, basicamente? Cara, extremamente dispneico. Taquipneia bizarra. Taquipneia bizarra, ausculta limpa. Ausculta limpa. Aí você faz o exame de imagem é horroroso. Né? Bizarro. Bizarro, raio-x ou, às vezes, vinha nada. Assim. Ou às vezes vinha nada. Porque o paciente, às vezes, ele tinha uma contagem de linfócito TCD4 tão baixa que nem infiltrado ele conseguia fazer. Mas, em geral, a clínica era assim, era desesperadora. Filtrado em asa de borboleta, né, da pneumocistose, aquela imagem bilateral, filtrado intersticial, retículo nodular bilateral. Você vai fazer uma gasometria, PO2 do cara era de 40. Você fala, como é que esse cara tá vivo? Exatamente. Respirando. E às vezes com acidose mesmo, metabólica já, descompensada, porque o respiratório não dá conta, né, de compensar. E aí você começava lá 3 ampolas de Bactrim de 6 em 6 horas. Não entubava o paciente. Não entubava o paciente. Botava corticoterapia, também, que era 7 dias 60, 7 dias 40, 7 dias 20. Tudo isso foi desenvolvido lá no Gaffrey, esse protocolo. Com certeza. E o paciente, sem ser entubado, melhorava da pneumocistose. Lógico que lá na década de 80 ele ia morrer de outra coisa, porque ia continuar imunodeprimido. Mas nessa época que você está falando, já tinha o chamado coquetel, né, que era a TARV, o HART, né, com triplo tratamento, né? Era AZT... Saquinavir na época. Saquinavir com Ritonavir. Ritonavir, AZT, lamivudina, Saquinavir com Ritonavir. Eram 20 comprimidos por dia. Era muita coisa. Fora as profilaxias, né? Fora as profilaxias. Que a gente vai falar no próximo Papo Médico. Exatamente. Então, em geral, era isso. Ou era o respiratório ou era o neurológico. O paciente chegava igual AVC. Muita neurotoxoplasmose. Chegava com hemiparesia, né? Unilateral, lógico, né? Alguns com crise convulsiva. Alguns com crise convulsiva, outros com alteração cognitiva. Aguda, né? Também. Aí já tem também, tem a leucoencefalopatia também, que é... Pelo vírus JC, leucoencefalopatia multifocal progressiva, a demência pelo próprio HIV. Já vi paciente com 28 anos, parecendo com o cérebro, quando você faz a imagem, aí aparece lá, a idade compatível com 90 anos. Suco, aqueles sucos bem marcados, né? Intensa atrofia cerebral. Paciente de 28 anos. Né? E lesões com captação anelar de contraste por neurotóxico. Às vezes, linfoma do sistema nervoso central, quando essa lesão era única. Sempre ficava a dúvida, é neurotóxico ou é linfoma. Aí você tratava o paciente com Bactrim, ou tratava com pirimetamina, sulfadiazina. Neurotóxico tem uma boa resposta. E Dexa, para desfazer o edema perilesional. Né? Outra é a neuroaides, que a gente chama, né? Outra, sarcoma de Kaposi. Esse é catastrófico. Esse foi o clássico. Esse foi o clássico da publicação do New England, de 81. Era a pneumocistose e o sarcoma de Kaposi, que tinha o nome estigmatizante de câncer gay, né? Câncer gay. Na época, né? Pelo suscitou muitas reações de preconceito, agressão a homossexuais, muita homofobia. Que era a marca, era o estigma que ele tinha a doença, né? E pneumocistose não aparece, agora o sarcoma de Kaposi é visível. É visível na pele, são lesões múltiplas, né? E bem visíveis, né? Lá no Gaffrey a gente fez muito a vincristina intralesional,
protocolos com paclitaxel para resgatar paciente com cápose disseminada. Eu lá no Gafre, no CTI, vi muito cápose complicando com hemorragias, né? Hemorragias pulmonares, hemorragias gastrointestinais, né? Terrível. É uma hemorragia que não Tuberculose. para. Tuberculose é o que mais Tuberculose, mata nossa, HIV. com certeza. Né? Os pacientes, pelo que me falavam na década de 80, o paciente chegava e morria, tudo de tuberculose, né? Geralmente, o que a gente mais via era tuberculose miliar, né? Aquela tuberculose disseminada mesmo, né? Pulmonar era muito comum também, né? E Agora tem confundia com extrapulmonar também. Ganglionar, Ganglionar, com escrófula. certeza. Né? Mas a pulmonar era gravíssima, né? HIV é uma doença que desde que eu tô lá no Gafre, no CTI, né, como staff, eu tenho uma corte histórica, né? Então todo paciente que internou no Gafre de 2004 até hoje, eu tenho registro. Então, para você ter ideia, de 2004 até 2010, 2012, todo paciente que internava HIV positivo no CTI por motivo respiratório era 100% de mortalidade. É bizarro, né? 100%. Né? E eu acredito que em torno de 50%, 60% fosse por tuberculose. E tuberculose meningia também, tuberculose extrapulmonar, outras, escrófula, como a gente falou, infecções fúngicas disseminadas, histoplasma, já vi muita lesão oral, angiomatose bacilar, né, que é uma bartonela, né, transmissível às vezes aí pela pulga, né, do gato. E a própria candidíase, moradores de rua, cara, candidíase grave, no paciente HIV é grave, candidíase grave, uma infecção que em geral, né, candidemia e candidíase, candidemia, né, também a cavidade, candidíase oral esofagiana, doenças esofagianas, já vi paciente com lesões de CMV, herpes, cândida, tudo no mesmo esôfago, e tuberculose no mesmo esôfago. Não é... A gente está falando aqui, eu vou confessar para vocês que eu sou formado no FRJ. Quando eu estava terminando a minha graduação, o meu sonho era fazer residência de clínica médica no Gafre Guinle. Você sabia disso? Meu sonho era esse. Você já me contou desse sonho. O meu sonho era para ser residente na 10ª enfermaria, que é essa enfermaria histórica, junto com as outras que também atenderam esses pacientes. Mas é porque o paciente imunodeprimido grave é um desafio para o clínico. O mesmo paciente tem 10 infecções diferentes, tem neoplasias, tem doenças neurológicas, tudo no mesmo paciente. Então, um paciente de altíssima complexidade. Ninguém queria ir para lá. Eu queria ir para lá, porque eu sabia que eu ia ser muito bem treinado em todas as especialidades da medicina se eu tivesse contato com esses pacientes. Eu ainda tive o azar ou sorte de ser R único. Eu não tinha R2 e não tinha outros R1. Sobrava sempre para você. Eu era R único, então foi um período que eu trabalhei muito, vi muito paciente, aprendi demais, né? E vou guardar isso aí até meus últimos dias, com certeza. Né? Então, assim, essas são as manifestações clínicas. São as doenças oportunistas que a gente deixou de falar várias, porque são milhares. São milhares. O herpes zoster, que a gente falou no Papo Médico há tempos atrás... Entre outras aí, várias outras. Né? Várias intestinais. Intestinais, várias outras, né? Zoosporadélia, criptosporídeo. Os coccídeos, a diarreia do HIV. Então, assim, é uma possibilidade, o GESF do HIV, né? Para as doenças renais. Se for falar aqui, retinite por CMV... Falar metade do livro de infectologia, a gente vai falar. É o livro de clínica médica inteiro. O livro de clínica médica. Só que eu costumo dizer que as doenças são divididas em 4. Manifestações comuns de doenças comuns, manifestações comuns de doenças incomuns, manifestações incomuns de doenças incomuns e manifestações comuns de doenças incomuns. Então, são os 4 grupos aí. O HIV são as doenças incomuns e as manifestações incomuns das doenças comuns. Então, tudo que é raro, você acaba vendo. E às vezes não é uma coisa, é um conjunto de 4, 5, 6. Né? Então, essa é um pouquinho da história aí. Você quer lembrar alguma última aí que você lembre? Um paciente, alguma coisa assim, cara, que te marcou aí? Um caso? Os casos, os que me marcaram são os mais catastróficos, né? Então, assim, sarcoma de Kaposi e citomegalovírus, eu vou te falar que, para mim, foram os mais catastróficos, né? Eu vi hemorragias, né, pelo sarcoma de Kaposi, uma hemorragia pulmonar, por exemplo,
né? Hemorragia pulmonar, para mim, é uma das entidades mais graves que tem na medicina, né? O pulmão, ele é um órgão esponjoso, né? Então, ele pode sangrar durante horas e horas, né? Hemoptise maciça. Maciça, né? Então, hemorragia digestiva alta, outra entidade também gravíssima. Então, para mim, foram as duas que mais me marcaram. Foi uma hemorragia pulmonar por sarcoma de Kaposi e uma hemorragia digestiva por citomegalovírus, gástrico, né? Então, esses para mim foram muito marcantes. Claro, né? Todo paciente que a gente perde é marcante para a gente, Claro. né? Então, a gente perdeu muito mais paciente respiratório, com doença, problema respiratório, do que essas que me marcaram mais, né? Então, pneumocistose, tuberculose miliar, né? Óbvio que também são importantes. Agora, visualmente, cara, a hemorragia marca muito mais, né? Com certeza. Bom, amigos, espero que tenham gostado do nosso Papo MedCode. A gente vai continuar na semana que vem com uma pegada muito mais de falar aí sobre a parte da virologia, a parte do tratamento, a parte das profilaxias e até falar um pouquinho sobre cura. O que vocês acham? Voltem na semana que vem. Um abraço e até lá.